Olá a todos, hoje a gente vai falar um pouquinho de fibrilação atrial e flutter, que são as arritmias mais importantes aí, supraventriculares, né, para o clínico saber. São arritmias bastante frequentes e que têm a sua fisiopatologia, diagnóstico e tratamento bastante semelhantes, por isso a gente engloba aí em um bloco único. Então, a fibrilação atrial é uma patologia extremamente comum, tá? Que vai acontecer muito na vida prática de vocês. Vocês vão pegar muitos pacientes com fibrilação atrial que vão chegar nas emergências ou nos consultórios. E uma coisa muito importante da gente entender é que a fibrilação atrial, por estar associada à formação de trombos dentro do átrio esquerdo, acaba sendo uma patologia que incorre com um risco muito aumentado de AVC, acidente vascular cerebral. E a gente sabe que até 20% dos AVCs são cardioembólicos, na sua grande maioria ocasionados por fibrilação atrial. Um terço dos pacientes que têm fibrilação atrial são pacientes que não vão apresentar nenhum sintoma, e essa patologia fica muito mais frequente naqueles pacientes mais idosos. Também é importante lembrar que a qualidade de vida desses pacientes acaba sendo bastante piorada, né, pela patologia, que as hospitalizações são extremamente frequentes e que, com o passar do tempo, essa fibrilação atrial pode acometer uma queda na fração de ejeção, uma insuficiência cardíaca secundária e essa fibrilação atrial. E quais são os mecanismos, né, de formação da fibrilação atrial? Basicamente, a gente vai ter que ter as três características, né, que seriam o remodelamento dos átrios, uma condução elétrica heterogênea e um gatilho e substrato. O que isso quer dizer, né? A gente vai ter um aumento ou uma hipertrofia desses átrios pelas mais diversas patologias cardíacas, hipertensão, doenças valvares, entre outras, né, que vão levar aí ao remodelamento muscular desses átrios, que vão, por consequência, levar a uma condução elétrica heterogênea, diferente do normal, né? E aí, em algum momento, algum gatilho vai ocorrer, seja por descarga adrenérgica, utilização de álcool ou outras causas, outros gatilhos, e a arritmia começa. Aqui vocês veem um eletrocardiograma típico de uma fibrilação atrial, que se caracteriza por uma ausência de onda P. Tu tens a linha de base sem onda P, e tu tens um RR irregular, ou irregularmente irregular. Ou seja, a frequência cardíaca vai variando, e os RS, que seria o espaço entre um QRS e o seguinte, ele é variável. Já nesse eletrocardiograma, a gente tem um exemplo de flutter atrial, que acaba tendo um RR regular, mas com as ondas F de flutter presentes, né? Por que o RR no flutter é regular? Porque na fibrilação atrial, o átrio vai estar despolarizando vários focos, né, simultaneamente, e alguns passam pelo nódulo atrioventricular e acabam formando os QRS.
Já no flutter atrial, tu vai ter uma arritmia rotacional, né, que fica rodando dentro do átrio esquerdo e são filtradas no átrio ventricular de 2 para 1 ou de 4 para 1 e assim por diante. Então, tu tem um átrio esquerdo com 600 batimentos por minuto e 300 batimentos por minuto e uma frequência ventricular que vai ser de 150, 75 ou outras frequências, mas variando entre essas apresentações. Tu ainda pode ter o flutter com BAV variável, que a gente chama, que seria um flutter típico, com ondas F de flutter, mas com RR variável, não com uma frequência tão estanque assim, 150 ou 75, né? Antigamente até a gente chamava isso de fibriloflutter. Na avaliação inicial dos pacientes com fibrilação atrial, é muito importante a gente determinar o tempo de apresentação dessa arritmia. Aqueles pacientes que têm uma fibrilação atrial com início menos de 48 horas, a gente pode reverter essa arritmia de forma rápida, tá? Pode e deve, né? Reverter essa arritmia sem o risco de eventos tromboembólicos. Nas novas diretrizes, está mudando um pouquinho isso. Na última diretriz europeia aí de fibrilação atrial, já se comenta em 24 horas. Tá? Depois a gente tem que classificar e observar na avaliação inicial se essa fibrilação atrial é um episódio único, uma primeira vez do paciente, se são episódios paroxísticos, ou seja, aqueles que duram menos de 7 dias, mas que são recorrentes, ou se é uma fibrilação atrial persistente, que é aquela que dura mais do que 7 dias e que vai ser revertida em algum momento, ou se é uma fibrilação atrial permanente, que é aquela que dura mais do que 7 dias e que a gente já não pensa mais em reverter. Chegando na anamnese do paciente, né, a gente vai observar aí os sintomas de fibrilação atrial, que basicamente vai ser a palpitação, né? O paciente vai ter palpitação taquicárdica, sensação de coração batendo descompassado. É muito importante a gente determinar, como eu falei no slide prévio, o início desse sintoma, se é que é possível. Às vezes a gente não consegue determinar, o paciente chega com fibrilação atrial e a gente não sabe quando que começou, ele não sabe dizer. Tá? No exame físico, a gente vai sempre procurar sinais de cardiopatia estrutural e descompensação clínica. Então, vamos observar sinais e sintomas de insuficiência cardíaca, de cardiopatia isquêmica, para avaliar se esse paciente tem alguma causa outra para essa fibrilação atrial. O diagnóstico é realizado de forma tranquila com o eletrocardiograma, e que é bem típico da patologia. Né? Os exames laboratoriais podem ajudar, a gente deve procurar por sinais de distúrbios hidroeletrolíticos, tireotoxicose, anemia, que são fatores que podem aí contribuir para início ou para perpetuação de uma fibrilação atrial. O ecocardiograma é um exame de extrema importância, não no diagnóstico agudo da fibrilação atrial, mas para a gente identificar se essa fibrilação atrial está ocorrendo em um coração normal, que pode acontecer, ou se tem alguma cardiopatia estrutural associada, doenças valvares, insuficiência cardíaca ou cardiopatia isquêmica. E o Holter de 24 horas pode ser lançado mão dele quando a gente tiver dúvida do diagnóstico, o paciente tem palpitação, a gente no eletrocardiograma de base tem um ritmo sinusal e a gente pode fazer um Holter de 24 horas à procura de arritmias que a gente não está vendo no momento que está examinando o paciente.
existem diversas classificações do ponto de vista de sintomas, mas essa é a mais usada, que é da Associação Europeia de Ritmos Cardíacos, tá? E que ela divide o paciente em 4 classes, desde a classe 1, que é o paciente que tem fibrilação atrial sem sintomas, até a classe 4, que é aquele paciente que tem sintomas que tornam a vida do paciente muito difícil, né? Atividades diárias acabam sendo descontinuadas pelo sintoma, que seria a palpitação e cansaço, falta de ar consequente, né? Classe 2 ou ERA2 seria sintomas moderados e classe 3 seria sintomas mais severos. O tratamento da fibrilação atrial vai se basear em um tripé, que seria o manejo antitrombótico, o controle de frequência e o controle do ritmo. E o que é o manejo antitrombótico, então, né? Como a gente já tinha falado anteriormente, a gente sabe que os pacientes que têm fibrilação atrial, esses são pacientes com um risco cardioembólico muito grande. Por que isso acontece, né? A fibrilação atrial faz com que a contração atrial seja errática. E vocês sabem que qualquer lugar que tenha sangue parado acaba formando coágulo, né? Então, principalmente no apêndice atrial esquerdo, ou a famosa auriculeta esquerda, né? Ou a aurícula esquerda, que é um fundo de saco que existe dentro do átrio esquerdo, é um ambiente propício para essa estase sanguínea e formação de trombos dentro do átrio esquerdo, que na fibrilação atrial ocorre e, como consequência disso, podem viajar aí na corrente sanguínea e causar os AVCs cardioembólicos. Os AVCs cardioembólicos costumam ser muito graves, porque eles acometem vasos grandes, né, artérias cerebrais grandes, diferentemente dos infartos cerebrais por causa aterosclerótica, que é mais comum acontecer em territórios menores, né? Então, se convencionou aí por diversos estudos que o CHADS-VASc ou CHADS-2 seriam as calculadoras mais utilizadas, ou seriam utilizadas para indicação de anticoagulação nos pacientes com fibrilação atrial. Então, o que a gente tem que fazer? Pacientes que têm fibrilação atrial, a gente tem que classificar eles conforme o CHADS-VASc. E pacientes que tiverem CHADS-VASc maior que 2 vão ser candidatos à anticoagulação plena. De preferência com DOACs, né, os anticoagulantes diretos ou novos anticoagulantes, ou em casos que não seja possível, o uso de varfarin também pode ser indicado. Tá? Antiplaquetários como AS, clopidogrel, nesse cenário, não podem ser utilizados. Então, hoje em dia já não se utiliza mais o CHADS-2, né? Se utiliza o CHADS-VASc, que seria mais completo. E, na verdade, agora nessa última diretriz europeia também já se convencionou que a gente vai usar o CHADS-VA, não tendo o sexo mais como indicatório, porque antigamente a gente tinha o sexo como indicatório, o feminino ganhava 1 ponto, e aí para a mulher seria anticoagulada acima de 3 pontos, né? 3 pontos ou mais, e o homem seria 2 pontos ou mais. Então, tirou-se o sexo e ficou 2 pontos para todo mundo, independentemente do sexo. O que a gente tem que levar em consideração, então, seria a pneumônica, né? CHADS-VASc, seria a insuficiência cardíaca congestiva ganha 1 ponto, hipertensão ganha 1 ponto, idade acima de 75 ganha 2 pontos, diabetes mellitus ganha 1 ponto, AVC prévio ganha 2 pontos, doenças vasculares periféricas ganha 1 ponto, idade entre 65 e 74 anos 1 ponto, e sexo feminino ainda no CHADS-VASc, né, ganhava 1 ponto, agora a gente já não precisa mais usar o sexo feminino. Pacientes, então, que tiverem 2 pontos ou mais,
vão ser submetidos à anticoagulação contínua. Pacientes com um ponto, tá? A gente fica no limbo, a gente pode decidir por anticoagular ou não, por outras características. Se ele tiver baixo risco de sangramento, a gente já pode anticoagular. Até na última diretriz europeia, eles já recomendam que fibrilados com CHA-DIS-VA 1 já seja anticoagulado também. Da mesma forma que a gente avalia o risco trombótico dos pacientes, a gente também pode avaliar o risco de sangramento desses pacientes, tá? E existem várias calculadoras também, mas a mais utilizada seria o RAS-BLED. O RAS-BLED ele leva em consideração então hipertensão, anormalidades da função renal e ou hepática, AVC prévio, sangramento ativo, INR lábio, idade acima de 65 anos e uso de drogas ou álcool. A grande diferença do CHA-DIS-VASc para o RAS-BLED é que o CHA-DIS-VASc ele é uma calculadora que indica tratamento. Então, CHA-DIS-VASc alto é igual ao anticoagulante. O RAS-BLED, pelo contrário, ele não contraindica. Ele apenas te abre um alerta de que tu precisa mudar algumas características desse paciente para diminuir o risco de sangramento, tá? Então, não é um RAS-BLED alto que vai contraindicar a anticoagulação desses pacientes. Preferencialmente, então, nós vamos usar os novos anticoagulantes ou anticoagulantes diretos, que são basicamente esses quatro, né, dabigatran, apixaban, rivaroxaban e edoxaban, mas também pode ser utilizado varfarina, tá? Antigamente, a gente tinha uma ideia de que paciente que vinha com varfarina, que estava bem tratado e com RNI no alvo, não precisaria ser trocado, mas hoje a gente tem artigos, estudos mostrando que os novos anticoagulantes são melhores nesse cenário, são superiores, né, à varfarina, com um risco de sangramento menor e com uma diminuição da taxa de eventos cardioembólicos também, tá? Ainda no tratamento, passando aí para o controle de frequência, tá? O que é o controle de frequência e o que é o controle de ritmo, né? O controle de frequência vai ser utilizado naqueles pacientes que se optou por mantê-los fibrilados, tá? Ou enquanto a gente vem planejando uma reversão, esses pacientes que vão estar fibrilados então por esse período, eles precisam ter um controle da frequência, que seria manter uma frequência cardíaca adequada, menor que 110 de preferência. A gente tem um número alvo assim de 85, entre 85 e 90 no repouso, mas basicamente abaixo de 110. Tá, e quando que a gente vai fazer o controle de frequência, né? A gente vai fazer naqueles pacientes que estão aguardando uma reversão ou naqueles pacientes que a gente optou por não fazer essa reversão, tá? Aqui serão aqueles pacientes que têm um átrio esquerdo grande, maior que 45, tá? A gente sabe que pacientes que têm átrio esquerdo maior que 45, eles têm uma chance de voltar a fibrilar após uma reversão de 40% em um ano. Então perde um pouquinho o sentido da gente fazer essa reversão, já que eles vão voltar a estar fibrilados em algum momento. E se sabe que o benefício do controle de frequência é semelhante ao benefício de controle de ritmo do ponto de vista de mortalidade. Os pacientes vão ter a mesma taxa de mortalidade, seja feito controle de frequência, seja feito controle de ritmo. Tá? Esse controle de frequência vai ser feito com beta-bloqueadores, bloqueadores do canal de cálcio, digitais, que são medicações que vão fazer a frequência cardíaca diminuir e, por consequência, o controle dos sintomas do paciente.
Já o controle do ritmo seria a reversão dessa arritmia para novamente um ritmo sinusal. Ela é feita com a cardioversão elétrica ou química, mas principalmente elétrica, né? E deve ser feita naqueles pacientes que chegam com fibrilação atrial aguda, menos de 48 horas, ou naqueles pacientes que a gente definiu que vai reverter essa arritmia, que são basicamente aqueles pacientes que têm átrio esquerdo menor que 45, que estão sintomáticos com a fibrilação atrial e que a gente reverte para diminuir os sintomas, tá? A gente tem nesses pacientes que fazer uma anticoagulação por 4 semanas, faz a cardioversão e após de 4 semanas a gente faz, e após mais 4 semanas de anticoagulação, depois podendo suspender a medicação anticoagulante, tá? Caso a gente queira abreviar esse tempo pré-reversão, a gente poderia lançar mão de um ecocardiograma transesofágico para definir se há evidência de trombo dentro do átrio esquerdo. Caso não haja, a gente pode fazer a reversão e depois usar 4 semanas de anticoagulante nesses pacientes, tá? Depois de revertida a arritmia, deve ser feita uma manutenção com antiarrítmicos, preferencialmente a amiodarona, que vai ser usada aí por mais 15 a 30 dias para manter o ritmo sinusal. E depois podemos manter sem medicação, só com beta-bloqueadores para diminuir a frequência cardíaca e evitar novos eventos aí de fibrilação atrial, tá? Existe ainda a propafenona, que é uma droga que pode ser usada em pacientes que não têm cardiopatia estrutural, que têm evidência de fibrilação atrial paroxística, que já entendem os seus sintomas, e a propafenona pode ser usada então de forma aguda. Por exemplo, o paciente tem arritmia, o Apple Watch identifica, ou ele mesmo identifica, esse paciente toma 2 comprimidos de propafenona, espera 30 minutos, essa fibrilação atrial tem uma tendência bem importante de reversão. Em ambiente hospitalar, a gente pode usar a amiodarona para reversão, né, em doses endovenosas, ou então a cardioversão elétrica, que acaba sendo a mais frequente e a mais tranquila de se fazer. Existem outros tratamentos aí que podem ser realizados, tá? Por exemplo, a ablação de fibrilação atrial, que é um tratamento percutâneo realizado por catéter, e que aqueles pacientes que estão muito sintomáticos, apesar do controle de frequência, e que não conseguem tolerar a arritmia, a gente pode lançar a mão da ablação de fibrilação atrial por catéter, tá? Um procedimento invasivo, sob anestesia geral e que tem os seus riscos, né? Mas que tem um grande benefício nos sintomas dos pacientes, tá? Ele é um procedimento que não muda a mortalidade, mas que diminui bastante sintomas e internações. A ablação do flutter, da mesma forma, tá? É um pouco mais simples de se fazer, mas o procedimento é bastante semelhante. E o fechamento percutâneo do apêndice atrial já não é para controle da arritmia, mas sim para diminuição do risco cardioembólico. Nada mais é do que um dispositivo que se coloca percutaneamente para fechar a aurícula esquerda, ou o apêndice atrial esquerdo, e evitar que esse coágulo que se forma lá dentro do apêndice atrial esquerdo vá ocasionar uma embolia e, por consequência, um AVC, um acidente vascular cerebral. Isso vai acabar sendo utilizado naqueles pacientes que têm contraindicação à anticoagulação, né? E a gente acaba tendo que conviver com esse risco embólico, e esse procedimento pode ajudar nessa prevenção. Na emergência, paciente que chega com fibrilação atrial e tem estabilidade hemodinâmica, a gente pode
pensar em controle de frequência ou ritmo, tá? Dependendo do tempo dessa fibrilação atrial, se ela for menor que 48 horas, a gente está autorizado a reversão, e a gente sabe que 80% dessas arritmias vão reverter espontaneamente em 48 horas, e com medicações aí antiarrítmicas, principalmente amiodarona ou com cardioversão elétrica, a chance de reversão dessa arritmia é bastante grande, né? Caso o paciente chega com instabilidade hemodinâmica, aí a gente não tem que pensar, é cardioversão elétrica sincronizada sempre, e que pode estar salvando a vida do paciente, né? A gente considera instabilidade hemodinâmica, nesses casos, a dispneia, dor torácica, rebaixamento sensório, hipotensão e síncope. Basicamente é isso que a gente tinha para conversar sobre fibrilação atrial. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu fico à disposição de todos.